Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os índices asiáticos voltaram aqui a registar perdas, com maiores perdas a serem aqui registadas nos índices chineses. O Vietnã também a cair mais de 1% e o Nikkei e o ASX da Austrália a valorizarem. Estas quedas foram motivadas então por fortes quedas no mercado americano no dia de ontem, acabaram por ser as maiores desde o início de setembro. O Nasdaq perdeu mais de 1,60%, o S&P 500 registrou perdas de quase 1%, mas acabaram por ser parcialmente reduzidas no final então da sessão. Depois de hoje temos aqui um sentimento bastante mais positivo, com os futuros americanos para já a negociarem em alta. Depois, então, resultados trimestrais melhores que o esperado por parte da Tesla no dia de ontem, que ganhou 12% após o encerramento da sessão. Embora as vendas tenham aqui saído um pouco abaixo do esperado, nos 25,18 mil milhões, quando esperava um valor de 25,43, o earnings per share, portanto o EPS, saiu acima do esperado, nos 0,72 cêntimos de dólar, face aos 0,60 esperados. Também a IBM divulgou resultados após a sessão. Resultados, no entanto, não surpreenderam os mercados e as ações caíram 2,5% no aftermarket. Na sessão asiática tivemos também alguns dados importantes esta madrugada. O setor industrial da Austrália continua a debater-se, com o índice PMI de manufatura a cair de 46,7 em setembro para 46,6 em outubro, atingindo assim o seu nível mais baixo em mais de 4 anos. Por outro lado, os serviços, que representam mais de 80% da produção económica do país, é mais positiva. Os serviços subiram de 50,5 para 50,6, com a atividade das novas empresas a aumentar para o seu nível mais elevado desde maio. Também no Japão tivemos aqui dados do PMI. A indústria transformadora ficou aquém do esperado, situando-se então nos 49 pontos, quando esperava 49,9, e uma altura anterior de 49,7, e o PMI de serviços foi de 49,3, também abaixo dos 49,6 registados anteriormente. Portanto, a atividade fabril contraiu-se pelo quarto mês consecutivo e as novas encomendas diminuíram tanto no setor da indústria como também no dos serviços. Na Coreia do Sul, mostrou então um crescimento económico próximo de zero no terceiro trimestre deste ano. Os dados preliminares para já indicaram um crescimento de 0,1% em comparação com o esperado, que era de 0,5%. O crescimento então simbólico do PIB foi apoiado pelos gastos do consumidor e também do governo. Olhando para o mercado europeu, para já os mercados a negociar então em território positivo e, conforme referi, os futuros americanos também para já a perspectivarem uma abertura em alta dos respectivos índices. No calendário económico de hoje foi então dominado pelos dados do PMI na zona euro. Em França saíram ambos abaixo do esperado, como estamos aqui a ver, e também abaixo do valor registado no mês de setembro. Na Alemanha, ambos acima do esperado, serviços e manufatura, e na zona euro, manufatura abaixo do esperado, 45,9, ainda assim acima do valor registado em setembro, e serviços abaixo do esperado nos 51,2. Tivemos aqui no Reino Unido abaixo do esperado ambos, 50,3 e 51,8, apesar de estarem acima do limiar dos 50%, e da parte da tarde teremos aqui os pedidos semanais de subsídio de desemprego e também PMI industrial e de serviços referente ao mês de outubro nos Estados Unidos, às 14h45, e ainda vendas de novas casas às 15 horas e inventários de gás natural às 15h30. Olhando para o mercado acionista, começando aqui pelos índices europeus, o DAX então fez aqui uma falsa quebra deste range, depois reintegrou o mesmo, como estamos a ver, e acabou por cair para a zona dos 19.400 pontos, onde encontrou aqui a pressão compradora suficiente para levar novamente para os valores máximos desta semana. Está para já numa fase, portanto, de consolidação. O IBEX continua na resistência e, na minha opinião, continua a ser um dos índices mais desinteressantes para negociar, a não ser que quebre a resistência. Para já deverá manter-se aqui mais ou menos estável ou com ligeiras quedas. O CAC também aqui a recuperar um pouco no dia de hoje. FTSE também a recuperar. E também o Eurostock 50, enquanto não quebrar esta resistência, deverá permanecer mais ou menos estável. S&P 500 também ontem caiu bastante, mas acabou por recuperar então perto do final da sessão. Hoje chega então a negociar em terreno positivo.
Nasdaq também em alta, Dow Jones também em alta e Russell 2000 também a recuperar. Reparem aqui que o Dow Jones ativou o cabeça e ombros com 600 pontos de target, que não foi bem atingido, portanto foi quase lá, 430, portanto ainda poderá fazer aqui um novo mínimo, eventualmente para atingir o target teórico então deste padrão de cabeça e ombros, que deverá aqui apontar para a zona dos 42.300 aproximadamente. E VIX também disparou ontem com este aumento de volatilidade para perto então dos 20 pontos. Olhando para o mercado cambial, hoje temos um dólar mais fraco, a corrigir um pouco, um euro também bastante fraco, franco suíço também bastante fraco e do lado das mais fortes temos aqui o Yen, o NZD e também a Libra e o AUD. Cá está aqui o dólar index a corrigir um pouco. A tendência de curto prazo mantém-se, no entanto, de alta. Como tal, também aqui o USD a disparar. A encontrar aqui resistência neste pico. E para já a reagir em baixa. A Libra um pouco mais forte que o euro. Portanto, mantém-se aqui no curto prazo com tendência ascendente. Também o AUD USD e o NZD USD recuperarem um pouco depois das quedas registradas nos últimos dias. Temos um Yen também forte, sobretudo aqui em relação ao dólar americano, a voltar aqui para os 151,80. Euro-CAD lateral, dólar-CAD lateral. Recordar também que o petróleo hoje sobe mais de 1,60%. Depois então de ter havido aqui um relatório na quarta-feira que forças israelitas poderão atacaram o sul de Beirute, e temos tido no dia de ontem inventários também de petróleo do EIA que saíram acima do esperado e levaram então a quedas no petróleo, mas que rapidamente então recuperou, como iremos ver então mais daqui a pouco. Em relação ao franco suíço, também muito lateral em relação ao euro e também o dólar aqui a consolidar, portanto não me parece para já de todo interessante. Nas commodities, a soja mantém-se aqui a recuperar em alta. Reparem que parece ter aqui ativado um padrão de cabeça e ombros de curto prazo, portanto tem aqui algum espaço então para recuperação. O café mantém-se aqui a negociar neste que parece ser um género de um canal, perto do limite superior do mesmo. Milho também em alta, trigo em alta. O cacau desinteressante, portanto continua aqui perto do limite inferior deste range de longo prazo. Portanto já havia referido aqui, aliás tracei aqui na altura o caminho expectável do cacau e está aqui já perto então dos mínimos, portanto para já não me parece interessante. Se quebrar esses mínimos aí sim, para shortar, mas pelo menos por enquanto deverá encontrar aqui algum suporte nesta zona. O açúcar continua a negociar no seu canal, portanto ficamos aqui atentos, poderá ser um trade interessante para os próximos dias. O algodão que falámos ontem também está aqui a formar um cabeça e ombros invertido, ainda não foi ativado. Cobre em queda, níquel em queda, zinco também a corrigir com força. O alumínio mantém-se dos metais industriais o mais forte, apesar de estar aqui a corrigir também no curto prazo. E o ouro, depois de uma queda no dia de ontem, encontra-se novamente aqui a recuperar e perto novamente dos máximos históricos. E a prata praticamente já atingiu então o target teórico da quebra do canal nos 34,80. Corrigiu agora um pouco, vamos ver se irá aqui então à zona dos 35. Por último, mercado de criptomoedas. Hoje negociei de forma então mista, como estamos a ver. A Bitcoin valoriza 0,60 para os 66.700 dólares. Ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.